Abra sua Bíblia, então, no livro de Lucas. Pelo menos é nos evangelhos, né? Lucas, capítulo de número 15, verso 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Oramos para que o Senhor nos dê iluminação para entender a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos imaginar que tudo isso que aconteceu foi numa época de Natal, apenas para a gente contextualizar o texto. E nesta época do ano nós falamos muito em Natal. Temos o nosso musical de Natal, a cantata de Natal. Nós tivemos lá na nossa igreja domingo passado também Um Rei para Todos, um lindo musical de Natal. Aqueles irmãos que dirigem, que trabalham com cantata, uma sugestão: Um Rei para Todos, né? E eu sei que vocês tiveram também uma linda cantata de Natal aqui. Eu vi ali fora ali, e eu gostei daquele burrinho ali que ele anda, tem um carrinho. Que coisa linda, né? Moderno, coisa linda, que bênção, né? Parabéns, muito linda a árvore de Natal aqui. Me parece que foi a irmã Gedália que, né, idealizou, né? Muito lindo, os irmãos estão de parabéns. Está muito linda a igreja aqui. Então, eu queria falar, irmão, sobre o meu primeiro Natal, ou os meus primeiros natais. Minha mãe, ela dizia todos os anos para mim: filho, falava para os meus irmãos também, coloca um par de sapato debaixo da cama, que nesta noite o Papai Noel vai vir e vai colocar um presente no sapato aí de vocês. Aí eu pegava aquele meu sapato, eu caprichava, pastor, eu limpava ele, passava o graxa, deixava tudo bonitinho. E eu acreditava, irmãos, que se eu colocasse aquele par de sapato ali debaixo da cama, naquela noite o Papai Noel ia visitar o meu quarto, ia colocar um brinquedo ali, e no outro dia eu ia acordar e eu ia encontrar um presente ali no meu sapato. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e acontecia isso. Eu colocava o sapato, e no outro dia eu acordava, e quando eu levantava e olhava debaixo da cama, tinha um carrinho, tinha um presente que o Papai Noel colocava nos meus pares de sapato.
Esse foi o meu primeiro Natal. E todos os anos a mamãe chegava e falava para nós: filho, hoje é véspera de Natal, não esqueça de colocar um par de sapato debaixo da cama, porque essa noite o Papai Noel vai vir visitar e vai colocar o sapato. E eu fazia, e no outro dia estava um presente lá, pastor. E um dia meu irmão falou assim para mim: deixa eu dizer uma coisa para você, é a mãe e o pai que faz isso. A partir daquele dia eu nunca mais acreditei em Papai Noel, irmãos. Era tão bom, era tão gostoso. Meu irmão falou: não existe Papai Noel, é o pai e a mãe que faz isso. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que eu gostava muito do Natal. Não era só por causa disso, porque era a única época do ano que nós ganhávamos roupa nova. Eu ganhava uma calça nova, camisa nova, ganhava um tênis novo. Então não tinha como eu não gostar do Natal. Em outras épocas do ano, nós usávamos roupa daquilo que não servia mais para o meu irmão mais velho. Mas na época do Natal, nós ganhávamos roupa nova. Era a única vez no ano. E eu não sei por que, pastor Roberto, naquela época demorava muito para chegar o Natal. Demorava muito, né? E aí a gente esperava, porque naquele dia eu ia estar de roupa nova, a mesa ia ter alguma coisinha a mais do que não tinha nos outros dias do ano. Mas esse texto, irmãos, me leva a pensar o que é o Natal. É um texto que aparentemente parece que não fala nada sobre o Natal. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que Natal é reconciliação. Natal é reconciliação. Esse texto aqui fala de reconciliação. Depois que este jovem, após ter experimentado o que é o Natal por diversas vezes na sua casa, porque na sua casa tinha fartura, era como a Mariana falou, né? Na casa daquele jovem tinha fartura, era época de Natal, tinha festa. O povo a família estava reunida, e agora só lhe restava lembrança. Nós lemos aqui no texto, e a minha Bíblia é a Almeida Corrigida Fiel. Eu tinha aquela Bíblia da João Ferreira de Almeida que dizia: quantos jornaleiros de meu pai, né? E a gente tinha aquela ideia do pessoal entregando jornal nas esquinas, mas esse texto aqui fala empregado. Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Ele sabia que o Natal na casa dele era comemorado com abundância, tinha festa, a família se reunia, os vizinhos se reuniam, e ele disse assim: e eu aqui pereço de fome. Quantos irmãos, como disse Paulo, que já experimentou do banquete, do manjar espiritual, e hoje estão comendo pão amanhecido, pão estragado, né? Quantos que corriam bem, já não estão mais correndo bem conosco. E este jovem, depois de ter então experimentado quantos natais, quantas festas, quantas celebrações, e agora só tinha lembrança. Se você que está nos ouvindo nesta noite, seja aqui ou pela live, quantos estão apenas na lembrança? Natal é reconciliação do homem consigo mesmo. Verso 17, diz aqui o texto: e tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Natal é reconciliação do homem consigo mesmo. Se o homem, se a mulher não parar para pensar: o que eu estou fazendo aqui nessas condições? O que eu estou fazendo aqui longe da minha igreja, longe da casa do meu pai, da minha família? Nós precisamos cair em si. E ele estava ali, naquela situação, naquele contexto. Ele faz uma reconciliação com ele mesmo. E ele percebe, ele entende que lá na casa do pai era muito melhor
infinitamente muito melhor do que onde ele estava. Quantas pessoas estão com saudade da igreja? Já vivenciaram vários musicais de Natal, mas hoje estão distantes, hoje estão longe. E ele diz: como era bom quando eu estava lá na casa de Deus. Natal é reconciliação não apenas do homem consigo mesmo, mas do homem com Deus. Verso 18, ele vai dizer aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconciliação do homem com Deus. Não adianta apenas você ter lembrança de que lá na casa do pai, lá na igreja, lá na sua família, era infinitamente melhor, se você não tiver uma disposição de reconciliar-se com Deus. Ele colocou no coração dele, dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele fez um esboço, pastor. Ele disse: olha, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Ele escreveu o discurso dele, ele anotou, ele pensou, ele disse: olha, é exatamente isso que eu vou falar. Natal é reconciliação com Deus. Não existe reconciliação sem Deus, sem o homem reconhecer que ele é pecador, que ele está distante de Deus e que ele precisa voltar para Deus. Ele poderia pensar em outros lugares. Ele disse: olha, eu vou tentar uma nova vida em outra cidade, em outro estado, quem sabe com uma outra família. Não, ele pensou consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, porque eu sei que Natal é reconciliação. Mas Natal, irmãos, não é apenas reconciliação consigo mesmo, com Deus, também é reconciliação com a sua família. Verso de número 21, diz aqui o texto: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É uma reconciliação com a família. Observe bem que o irmão mais velho não quis reconciliar com o irmão mais novo, mas o irmão mais novo estava disposto a fazer a sua reconciliação, não apenas com o pai, mas também com o seu irmão mais velho. E o irmão mais velho se indispôs a fazer essa reconciliação. Quantas vezes as pessoas, elas saem da igreja feridas, magoadas, chateadas, e ela faz uma reconciliação com Deus, e aí ela chega para o irmão a qual ela ofendeu, foi ofendido, e ela vai abraçar o irmão e diz: não, eu não quero, você me magoou, você me entristeceu. O irmão não queria entrar, falou para os empregados: eu não vou entrar, eu não vou participar desta festa. E o pai disse: meu filho, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, entra, vamos participar desta festa. Quantas pessoas às vezes têm o desejo de reconciliar-se com a igreja, com o Senhor, mas quando ele chega na porta, o irmão diz: ah, você voltou, né? Você voltou, né? E o que acontece? Ele faz meia volta e muitas vezes volta para casa, para onde ele veio. Então, Natal, irmãos, é reconciliação com a família. A família precisa de reconciliação. A política, o futebol e a religião têm separado os amigos e familiares. Eu ouvi de algumas pessoas dizendo: pastor, nós tínhamos um grupo da família, mas depois da política saíram pessoas da família, o meu irmão não conversa com fulano, né? Então a família, ela precisa de reconciliação. Talvez os antigos estavam certos quando diziam, pastor, que política e futebol e religião não se discute. Mas hoje, com os grupos nas redes sociais, né? Hoje muitas famílias, algumas famílias talvez não puderam sentar juntos por causa talvez da política, ou por causa do futebol, ou até mesmo por causa da religião.
O irmão mais velho disse: não, eu não vou participar desta festa, eu não quero participar dessa festa. Natal, irmãos, é reconciliação. Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Deus abriu o caminho para a reconciliação. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 3,19, que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Significa que enquanto Deus se afastou de nós, Ele se aproximou de nós em Cristo. E assim Cristo se tornou para nós o verdadeiro Emanuel, que é o Deus conosco. E o seu nome será chamado Jesus, que significa Deus conosco, Mateus 1, verso 13. Natal, irmãos, eu não tenho dúvida que Natal é reconciliação. Enquanto o homem estiver longe de Deus, enquanto o homem estiver afastado de Deus, ele pode ter a melhor mesa, a melhor comida, os melhores amigos, ele pode ter a melhor reserva, investimento em poupança, a melhor casa, mas jamais ele irá experimentar o verdadeiro Natal. Mas Natal não é só reconciliação. O texto nos mostra também que Natal é alegria. Natal é alegria. O texto de Lucas capítulo 2 diz assim: eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Novas de grande alegria. Irmãos, Natal é alegria. Observe bem, eu disse que vamos imaginar que esse texto fala de uma época do Natal. Observe bem que quando o filho volta para a casa do pai, se ouviu dança, se ouviu música, se ouviu júbilo. Os vizinhos imediatamente logo identificaram: a casa do seu João, a casa da dona Maria está tendo festa. Alguma coisa de importante está acontecendo lá. Irmãos, a casa de um cristão não pode ter tristeza. Será que algum lar cristão hoje teve tristeza na mesa? Não puderam sentar na mesa, não puderam comer na mesa? Minha esposa estava lendo uma matéria aí, falando de um ficante, de uma moça que foi para dormir na casa e aquele ficante matou a namorada. Imagine bem como é o Natal desta família. Famílias estão chorando, famílias que estão tristes. Natal é alegria. Se na sua casa não houve alegria, alguma coisa está errada. Eis que vos trago novas de grande alegria. Este jovem, ele tinha perdido completamente a alegria. Observe bem a expressão que ele mesmo disse: e ninguém lhe dava nada. Que o texto diz: e ninguém lhe dava nada. Ele procurava encontrar alegria para o seu coração, ele procurava alimento, ele procurava amigos, ele procurava pessoas para estender as mãos para ele. O texto do capítulo 15, verso 16, diz assim: e ninguém lhe dava nada. Que situação do ser humano chegar numa situação, pastor Roberto, de ninguém lhe dá nada. As portas se fecharam para aquele moço. O filho estava ainda. Agora o texto diz aqui que o filho, quando resolve voltar para a casa do pai, quando ele resolve tomar um passo da reconciliação, o texto diz que o filho ainda estava longe. Seu pai o viu, e cheio de compaixão e alegria. Alegria eu coloquei aqui por minha conta, porque um coração cheio de compaixão é um coração alegre. Cheio de compaixão e alegria, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho ainda estava longe e o pai o viu. Isso quer dizer que o pai esperava todos os dias a volta daquele filho. E o texto aqui, o pai representa Deus. Deus espera todos os dias que o filho, que a filha volte para a casa do pai, volte para a igreja, volte para os caminhos do Senhor. Quantos jovens! E eu me lembro que nós fizemos evangelismo num período de carnaval. O Israel, ele promoveu alguns desses eventos no carnaval. Nós fomos para o carnaval fazer evangelismo. E nós encontramos, pastor Roberto, filhos de pastores, filhos de diáconos, pessoas que tinham sido líderes nas suas igrejas,
e que estava lá no carnaval, procurando alegria para o seu coração, e ninguém lhe dava nada. E aquele filho então, pôde abraçar o seu pai. Eu fico pensando, irmãos, nessa volta. E eu estou vivendo um momento assim, muito feliz, porque daqui a 5 dias, agora dia 30 de dezembro, eu completo 43 anos que eu fui batizado. 43 anos que eu fui batizado. Pera lá, irmãos, eu não fui batizado bebê não, tá? Alguns devem estar pensando, o pastor foi batizado bebê, né? Eu completo, e no dia do meu batismo, a igreja estava cantando: oh, que belos hinos cantam lá no céu, pois do mundo o filho mal voltou, vede no caminho o bom pai abraçar, este filho voltou para os braços do pai. Não existe alegria fora de Deus, não existe nada neste mundo que possa preencher o vazio que existe dentro do coração do homem. Quando aquele filho volta para a casa do pai, ele nem precisou chegar em casa, ele recebe um abraço do pai, ele recebe um beijo do pai, o pai ele pula no pescoço daquele menino, daquele rapaz. Naquela casa, o texto diz que ouvia músicas, danças e o cheirinho de churrasco também. O pai estava dizendo: comamos e alegramos, verso 23, comamos e alegramos. Muitos neste Natal terão uma alegria maquiada neste Natal. Pode ver as fotos no Instagram, no Facebook, as pessoas tirando foto, todas sorrindo, mas muitas delas estão com apenas uma alegria maquiada, porque o seu coração, ele não reconciliou com Deus, e aquela alegria não passa de uma alegria maquiada. Natal, irmãos, é alegria. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Natal é reconciliação, Natal é alegria, mas Natal também é honra. É honra. Sabe qual foi o primeiro presente que Jesus ganhou quando nasceu? Foi ouro. Ouro, o melhor presente que alguém poderia ganhar. A palavra de Deus diz em Mateus 2,11 que os reis magos foram visitar o rei Jesus, o menino Jesus, e eles levaram ouro, incenso e mirra. O primeiro presente que Natal é honra, irmãos. Não existe Natal sem honra. É por isso que eles foram: vamos honrar, vamos adorar o Jesus. E eles prostraram-se, eles adoraram, e eles abriram as suas caixas de presente e entregaram para Maria e José. Nós estamos trazendo aqui ouro, incenso e mirra para Jesus. A Bíblia diz, irmãos, em Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você está honrando o Senhor? O pastor foi muito feliz quando disse que a mesa estava bonita, estava farta, mas o nome de Jesus era falado constantemente. As crianças ouviram falar de Jesus. As crianças que estavam ali presentes vão crescer sabendo que Natal é festa, Natal é alegria, mas Natal é honrar o nome de Jesus. E o interessante, irmãos, que aquele discurso que o filho pródigo tinha, na verdade alguém disse que o nome correto seria filho perdido, porque fala da moeda, da dracma perdida, fala da ovelha perdida. Aí quando chega no filho não é perdido. Então deveria ser o filho perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida. Então quando aquele filho perdido, aquele filho pródigo volta para a casa do pai e recebe o abraço do seu pai, ele começa a fazer o seu discurso. Mas observe bem que o discurso daquele filho é interrompido. Ele não chega a dizer: faz-me como um dos teus jornaleiros. O pai interrompe aquele discurso e diz assim no verso de número 21, o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele discurso de ser como um dos teus jornaleiros, como um dos seus empregados, o pai disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Natal é honra. Você voltou, meu filho, isso é Natal, eu quero te honrar. Se você não honrou alguém, é porque você não está vivendo o verdadeiro Natal. Natal é o pai honrando os filhos, é os filhos honrando o pai. Natal é você honrando a Deus. Observe bem que o pai disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Naquela época, a roupa era usada apenas pelos ricos, era apenas para aqueles que tinham uma posição social melhor. Os escravos usavam roupas maltrapilhas, farrapos, era um símbolo de honra, aquela roupa de gala, aquela roupa fina. Meu filho, você vai receber uma roupa especial. E além da roupa, o pai disse: coloca um anel no seu dedo. Sabe o que significava isso? Era o símbolo de autoridade. O filho que estava pensando que ia retornar seria um empregado, seria apenas alguém que pudesse estar ali para até comer das migalhas que caía da mesa da sua família. O pai disse: olha, coloca um anel na mão do meu filho. Ou seja, ele vai voltar a administrar a fazenda, ele vai voltar a fazer parte da herança que é minha também. É símbolo de autoridade. O filho pródigo, em tese, ele não merecia mais isso, porque ele já havia adquirido a sua herança antecipadamente, ele havia gastado com as prostitutas, com seus amigos, mas agora o pai disse: não, eu quero te honrar, porque Natal significa honra. Meus irmãos, ele ganhou uma sandália, e o interessante é que os escravos, eles não usavam sandálias, eles andavam descalços, e significava que aquele moço, ele não era escravo. Não, meu filho, eu não quero você como empregado, eu não quero você como escravo da nossa casa, coloque essa sandália nos pés do meu filho. Significava que agora ele tinha liberdade de entrar e sair quando ele quisesse. Ele já tinha agora uma roupa, ele tinha um anel, ele tinha uma sandália. Você pode visualizar, você pode imaginar aquele moço que estava maltrapilho, que estava todo sujo, que estava todo acabado, todo destruído, e agora ele chega e ele se sente agora o rei, ele se sente uma pessoa importante. Era isso mesmo que Deus faz. Quantas pessoas estão nas bebedeiras, nas drogas, na prostituição, quantas pessoas estão sentindo um lixo no mundo, mas quando ele decide voltar para a casa do Pai, quando ele decide fazer a sua reconciliação, a palavra de Deus diz que ele se torna filho de Deus, herdeiros e co-herdeiro. Mas, meus irmãos, o pai falou assim: agora eu quero que vocês matem o bezerro cevado, o boi gordo, porque nós queremos agora festejar. Interessante, irmãos, que o bezerro cevado, o boi gordo, era guardado só para ocasiões muito especiais, tinha que ser algo muito especial. Quem chegava e presenciasse aquele boi ali sendo preparado, alguém poderia dizer: algo muito especial está acontecendo. Deus nos recebe, irmãos, da melhor forma que nós podemos imaginar. Deus nos recebe como filho, Deus nos recebe como príncipe, Deus nos recebe como uma pessoa que tem um alto valor para Ele. E aí, meus queridos irmãos, o texto diz que naquela casa tinha músicas, danças, comida, e o Natal estava correndo solto. Eu imagino que esse Natal que a gente faz de 2, 3 horas, lá o pessoal passava 2, 3 dias, 4 dias comemorando o Natal. Natal, irmãos, é reconciliação, Natal é alegria, Natal é honra. E Deus, Ele nos honra quando nós honramos a eles, quando nós decidimos voltar para o Senhor, abandonar a vida velha, recomeçar. Aquele moço saiu da sua casa, mas depois de um tempo, ele disse: eu quero voltar para a casa do meu pai. O pai o recebeu.
o irmão, o texto aqui não dá a entender se o irmão, como é que foi a convivência. Mas, infelizmente, o irmão bateu o pé, não queria entrar, o pai foi conversar com ele, né? E ele reclamou, ele disse: olha, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho guardado os meus mandamentos, e o Senhor nunca matou um bezerro cevado para mim, o Senhor nunca festejou um Natal comigo. Sabe, irmãos, há algumas pessoas que elas nunca saíram das suas igrejas, elas nunca saíram da casa do Pai, mas elas ficam ali com seus corações, sabe, tão fechados, não tem alegria na reconciliação do seu irmão, na conversão de pecadores. Ela está ali, sabe, apenas ali com uma religiosidade. Ela cumpre com o seu compromisso de ser dizimista, de frequentar os cultos, mas ela não tem uma reconciliação com Deus. Ela está dentro da casa de Deus, mas longe de Deus. Nada para ela alegra o seu coração. O pastor às vezes está se alegrando com a igreja, com o batismo, e aquele irmão está emburrado, está carrancudo, né? Está ali, nada preenche a alegria no seu coração. É aquele filho que não sai de casa, mas não teve uma experiência de conversão genuína com o Senhor. Meus queridos irmãos, que neste Natal nós possamos entender e compreender que Deus propiciou a nós essa reconciliação com Ele. Deus, Ele festeja, né? Os anjos cantam de alegria quando um pecador volta para a casa do Pai. E nós somos abençoados e honrados pelo Senhor com o melhor que nós podemos ter desta terra: a salvação, a bênção de pertencer a uma família cristã, a igreja do Senhor. Se você está aqui nesta noite, ou está nos ouvindo, ou irá ouvir esta mensagem posteriormente, qual tem sido a sua situação? O que é o Natal para você? Como é que você tem celebrado o Natal na sua vida? Você tem realmente tido a experiência de viver um verdadeiro Natal, que é Cristo em vós, esperança da glória, que é o Cristo nascendo no seu coração, como o pastor disse, que Cristo nasce amanhã em alguém, depois de amanhã em outra pessoa, e assim por diante, porque para quem tem Cristo, todos os dias é Natal. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, eu quero convidar você a orar, convidando Jesus para fazer parte da sua vida. Eu tinha 9 anos de idade, e eu entrei numa igreja como essa, e naquela noite o pastor estava pregando. Eu confesso aos irmãos que eu não lembro nada do que aquele pastor falou, mas o meu coração batia tão forte assim, parecia que eu tinha feito uma corrida, pastor, parecia que eu tinha corrido, meu coração estava acelerado. E o pastor naquela noite disse: alguém quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. E eu levantei a minha mão. Quando eu menos percebi, eu já estava na frente, e mais tinha algumas outras pessoas. E eu fui à frente. Eu me lembro que eu estava assim muito tímido, eu tinha 9 anos de idade, eu estava muito envergonhoso. Tanto é que passou um tempo, eu disse: eu preciso aceitar a Jesus de novo, porque naquele dia eu aceitei muito tímido, eu aceitei com vergonha, é a mente de criança. E eu fiz questão de, numa conferência da igreja, eu fui lá na frente, falei: não, agora eu estou fazendo a minha... Jesus já tinha me recebido naquele dia, mas na minha cabeça eu falei assim: agora eu quero aceitar Jesus, né? Com alegria no meu coração, não com vergonha. Eu fiquei com vergonha da forma como que deu minha conversão, eu ficava ali. Aceitei Jesus 2 vezes. Cabeça de criança, né? Curva a sua fronte, quero orar nesta noite pela sua vida. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu não conheço o seu coração, mas a parábola do filho pródigo falou ao seu coração. A parábola do filho perdido falou à sua mente. Você se sente longe da casa do Pai, longe de Deus, e você quer fazer a sua reconciliação nesta noite. Se você entrou aqui, se você não tem Jesus como seu Salvador, não importa a sua idade,
não importa a sua condição, Deus está esperando você com uma roupa nova, Deus está esperando você com um anel, Deus está esperando você com uma sandália. Você não será mais escravo do pecado, mais escravo do medo. Você não vai mais olhar para suas roupas, para sua condição física e se sentir um lixo. Você vai receber o melhor que Deus tem para você. Se alguém nesta noite, seja pela live ou aqui presente, ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Não precisa orar em voz alta, ore lá no seu coração. É uma oração bem breve, mas faça com sinceridade. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu faço a minha reconciliação com o Senhor. Eu abro meu coração para Ti. Entra na minha vida, Jesus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador.